Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem. Amém? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e bendizemos nessa tarde. Te agradecemos, Deus, por mais um milagre que é a nossa vida neste dia. Te agradecemos, Deus, por mais uma vez a gente poder buscar o Senhor enquanto podemos achar. Amém. Irmãos, hoje já estamos aí nos Salmos capítulo 14 e vamos seguindo aí um capítulo por dia, amém? A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Salmos 14. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo como se comesse pão? Eles não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vos envergonhais o evangelho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativeiros do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Irmãos, palavra aqui abençoada, Salmos 14, o Deus da restauração. Salmos 14 se trata disso, amém? Vou estar lendo aqui para entendimento dos irmãos, como eu sempre faço. Depois da leitura eu leio uma explicação, né? Um sermão. Neste texto sagrado, o salmista pede ao Senhor que restaure a sorte de seu povo. O Deus revelado na Bíblia é o Deus da restauração. A palavra restauração significa o ato ou efeito de restaurar, renovar, recuperar, reparar, consertar, reintegrar. Em termos práticos, restaurar é pegar um carro novo que bateu e foi estragado e fazê-lo voltar ao seu estado original. Porém, mas que fique alguma sequela no carro que foi restaurado, o nosso Deus faz o trabalho perfeito e não deixa sequela. Ele restaurou a orelha de Malco cortada por Pedro e não deixou nenhuma sequela. Isso está escrito em Lucas 22. O nosso Deus é o Deus da restauração, da renovação e da reabilitação. Restaurar é o mesmo que recuperar, reparar, reconquistar, renovar, consertar, reconstruir, restabelecer. O nosso Deus é aquele que recupera, repara, reconquista, renova, conserta, reconstrói, restabelece o homem. E por mais que você esteja aí orando, talvez por um familiar, por um conhecido seu, você fala, meu Deus, eu oro e não vejo mudança. Mas você precisa continuar crendo, continuar acreditando de todo o seu coração que o Deus de Israel, ele é o Deus que restaura. Restauração aqui está falando tudo, né? E o nosso Senhor Jesus, ele é um carpinteiro. Então ele molda o caráter do ser humano. Basta apenas ali uma palavra dele para que ali a situação já comece a tomar outro rumo. E às vezes a gente quer muito ensinar, né, o Senhor como fazer. Ah, Senhor, faz assim, assim, que aí vai acontecer isso e isso. Só que às vezes o negócio muda para um rumo totalmente diferente, que é um rumo que a gente não está esperando, um rumo que a gente nem imaginava que poderia tomar. O nosso Deus é assim, ele não faz as coisas limitados na visão do ser humano, ele faz as coisas de uma forma grande, porque assim, os pensamentos dele é mais altos que os nossos. Então, assim, o que ele tem para nós vai ser sempre mais alto que os nossos pensamentos, nunca vai ser limitado como os nossos. A gente está vendo aqui o que a gente vê hoje, a gente consegue sonhar, a gente tem ali que o Senhor fala o que ele vai fazer na nossa vida, né?
A gente que conhece já a palavra do Senhor, a gente sabe a nossa identidade espiritual e a gente sabe o que vai acontecer na nossa vida. Só que no decorrer desse tempo, o Senhor vai fazer várias coisas. O tempo da espera, o caminho no deserto. Porque o deserto, ele não é um caminho, um lugar para você ficar parado. Ele é um caminho para você ir seguindo. Você não vai ficar estagnado nesse deserto, não. Por mais que na sua visão, talvez você esteja parado nesse deserto, no mundo espiritual, você não está. Tenha certeza disso. O deserto, ele é um lugar de passagem. Você vai passar por esse deserto e vai alcançar a sua vitória. Você jamais vai ficar morando aí nesse deserto. Em nome de Jesus Cristo. E o Senhor, peça a Ele, fala, Jesus, tem algo que eu não consigo mudar na minha vida. Um exemplo, uma experiência que eu tenho, um testemunho, eu tinha muita dificuldade de conseguir perdoar as pessoas. Assim, se me fizesse algo assim pequenininho, para mim aquilo ali já era o fim do mundo e assim, eu não ia discutir, não ia brigar, não fazia nada. Eu apenas ali ficava com ódio daquela pessoa e para mim era como se a pessoa tivesse morrido. E assim, nunca mais eu conseguia liberar aquele perdão. Era algo assim que, para a pessoa que eu sentia ali aquele ódio, eu não estava fazendo mal nenhum para aquela pessoa. O ódio quem sentia era eu. Então aquele ódio fazia mal para mim. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida de uma maneira, eu comecei a pedir Ele ali a direção, a sabedoria de como eu faria para conseguir liberar o perdão às pessoas. E o Senhor foi trabalhando na minha vida hoje para a honra e glória do nosso Deus. Por pior que seja a coisa que a pessoa tenha me feito, eu não consigo guardar rancor, mágoa, ódio, não consigo. Esquecer, a gente não consegue. Somente quem tem amnésia ou algum problema de esquecimento. Mas a gente, em sã consciência, a gente não consegue ali esquecer. A gente fica com uma cicatriz. E talvez a gente não vai ali permitir que aquela pessoa faça aquele algo ruim conosco novamente. A gente vai orar pela vida dela, mas não vai ali viver assim dentro do lar dela, ali em harmonia com ela, porque a gente já sabe que talvez o caráter daquela pessoa não condiz com o nosso. Perdoar não significa que você precisa estar agarrado com a outra pessoa. Você libera o perdão e cada um toma ali, segue o seu caminho de luz em nome de Jesus Cristo e vamos para frente, né? Mas isso foi uma experiência que eu tive, por mais difícil que seja, às vezes, quem tem um vício, quem tem algo assim que você não consegue aí arrancar da sua vida, Salmos 14 está falando para você nessa tarde que você consegue sim, que o nosso Deus é o Deus da restauração. E a restauração aqui, restaurar aqui, olha só o que é a palavra restaurar, recuperar, reparar, reconquistar, renovar, consertar, reconstruir, restabelecer. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele é um olheiro e nós somos o vaso na mão do olheiro. E o que ele faz com o vaso? Ele quebra e faz de novo. Talvez esse momento aí que você tá vendo que tá muito difícil, que tá tudo tomando um rumo totalmente diferente, é porque você tá sendo quebrado para ser transformado em um vaso novo. E esse vaso que a palavra do Senhor diz que será perfeito. Nosso Deus, ele não faz as coisas pela metade, ele não vai te deixar quebrado pela metade, só vai consertar uma parte, jamais. O nosso Senhor não é o homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E os planos que ele tem para sua vida é plano de recomeço, plano de restauração, plano de renovo, plano de conserto, plano de recuperação para sua vida. Precisa crer, por mais difícil que seja o momento que você está passando, nunca pense em tirar a sua vida. Quando esse pensamento vier na sua mente, sempre eu vou estar falando isso aqui, porque é o Senhor que me autoriza a falar e eu tenho que falar, Ele me pede e eu falo. Então você não deixe esse pensamento de suicídio, de tirar a sua vida, de se automutilar. Igual quando você fuma, você está se automutilando. Quando você bebe bebida alcoólica, você está estragando a sua saúde, o templo do Espírito Santo. Quando você usa drogas, você está se autodestruindo. Não faça isso não.
Você está se matando aos poucos. O Senhor te ama, Ele tem um plano de salvação na tua vida, Ele tem um plano de recuperação para você, Ele tem um plano de renovo para a tua vida, amém? Levante a cabeça e olha para o alvo. Não fique com a cabeça baixa, olhando para o chão. Satanás quer te ver com a tua mente ali esmagada, atormentado. Deus não quer isso para a tua vida, não. O nosso Deus é um Deus que os planos dele é planos de bênção para a nossa vida. Amém? Não deixe esses pensamentos entrar na sua cabeça de jeito nenhum. Tinha que ter deixado marcado aqui, tinha que ler algo aqui para os irmãos. Mas deposite a sua fé no Senhor. E não deixe os pensamentos de morte passar pela sua cabeça, não. Que o Senhor não tem esses planos de morte para a sua vida, não. Em nome do Senhor Jesus. Os planos do Senhor para a nossa vida é planos de conquista, plano de felicidade. O Senhor veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Amém? Ó, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Anota aí no seu caderninho aí, quando você estiver abatido, angustiado, pensando em fazer algo que não vem do Senhor. Você lê aí Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor é a verdade. Isso daqui são as palavras de Deus para sua vida. O Senhor é fiel à palavra dele. E ele está dizendo para você nessa tarde que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não deixa, toda vez que vier um pensamento, tipo assim, ó, tá tudo fluindo bem, você tá aí todo empolgado, né? Ai, Deus tá me ouvindo, glória a Deus, e vamos continuar orando, que o Senhor tá falando. Aí vai numa igreja, o irmão, Deus revela algo pra você. Assim diz o Senhor, tananã, tananã. Vai em outra igreja, assim te diz o Senhor, tananã, tananã. E aquilo acontece na sua vida muito rápido e chega a coisas que você só pensou, que isso acontece muito comigo. Às vezes eu penso em algo. Esse dia, um exemplo simples, eu pensei num panetone exatamente de um jeito e à noite eu ganhei um panetone exatamente do jeito que eu tinha pensado. A moça foi fazer unha e levou ali o panetone. Então, assim, é coisas que o Senhor trabalha nos nossos pensamentos. E... Peraí que fugiu. Aí vamos voltar. E aí vai acontecendo ali aquele monte de coisas boas, coisas boas, coisas boas. E o que acontece? A gente fica ali todo empolgado, Jesus está me ouvindo, Jesus está me ouvindo, e você pensa numa coisa que você queria e aquilo acontece, como exemplo que eu dei. E quando vê, começa a acontecer coisas que aos nossos olhos é ruim. Porque quando mexe no nosso lado material, no nosso lado financeiro, a gente sente, entendeu? Aí acontece ali aquele algo ruim, uma pessoa que você achava que era teu amigo te deixa. Só que na verdade ele não era teu amigo nada. Aí aquela pessoa te deixa de lado e começa a acontecer, você perde o emprego e filho fica doente, um ente querido passa mal, acontece um acidente, aí vem aquele pensamento na sua cabeça na hora. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Não é possível, meu Deus. Eu estou orando tanto. Será que o Senhor tem ouvido a minha oração? Claro que tem. Sabe por que tem? A pessoa que ficou doente, talvez era para ter morrido, o Senhor não permitiu. O carro que bateu era para a morte, você está vivo. Então você tem que começar a ver dentro da situação ruim algo positivo. Começa a ver isso. Quando meu filho ficou internado, eu estava indo no monte todos os dias subindo no monte, jejuando, virando de um dia para o outro de jejum. Quando meu filho ficou internado, mais pro final do ano passado, aí eu falei, meu Deus, eu pensei na hora que eu vi, porque a enfermidade que veio sobre ele tinha mais ou menos uns 4 anos e pouco que ele não sentia aquilo.
Então, na hora, eu não reclamei, continuei indo no monte, deixei ele com a irmã abençoada no hospital, continuei trabalhando e falei, meu Deus, se o meu filho está internado, é porque o Senhor permitiu e o Senhor vai cuidar dele lá. Eu vou cuidar da minha outra filha e eu vou no monte assim mesmo, eu vou na igreja assim mesmo, eu vou continuar buscando, porque se a gente está buscando o Senhor e acontece algo, é permissão do Senhor, é necessário. Guarda essa frase para a tua vida, que testemunho darei? Que testemunho você dará se você não acontecer nada na sua vida? Uma vida perfeita, nananã, nananã, só lá no céu. Jesus disse, o próprio mestre, o Messias, ele era perfeito em seu estado físico, perfeito no seu caráter. Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele é perfeito. E o que acontece? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer em nome dele. Tem que colocar ele na frente, continuar agradecendo, buscando. Um dia uma irmã pegou e falou pra mim, comecei a orar e tá vindo um monte de coisas ruins sobre minha vida, o que eu faço? Eu paro? Eu falei, claro que não. É aí que você tem que dobrar a sua oração, porque o inimigo faz isso. Ele vem ali com as distrações e ele para tirar o teu foco, ele fala, vou colocar ali, ó, um negocinho ruim, que ela vai perder o rumo da oração. Não, aí que você tem que dobrar a tua oração e se manter em uma constância, porque o nosso Deus, ele vai ver um compromisso que você tem com ele, ele vai ver que você tem sido uma noiva dedicada para ele, ele vai ver que você tem ajudado vidas, que você tem servido vidas, e quando você serve alguém, você está servindo a ele. Não estou dizendo só com coisas materiais, financeiras, eu estou dizendo com tudo. Quando você dá um abraço a alguém, você está servindo. Quando você dá uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra do Senhor. Quando você conta um testemunho para alguém, você está servindo. É o ide do Senhor, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas não se desanime, não se desespere, Deus é contigo. Neste exato momento, guarda essa frase aí também. Neste exato momento, o nosso Deus está trabalhando por nós. Eu estou aqui no meu intervalo de almoço descansando, mas Deus não está descansando. Ele está nesse exato momento trabalhando por mim. E a vida da gente é uma guerra. Acha que a gente está onde nesse mundo? Estamos num campo de batalha. O mundo espiritual, ele não tira dia de folga. A gente também não pode tirar. Não tira folga, não. Vai para cima, continua lutando, tenha esperança em Deus. Não deposite a sua esperança no seu emprego, não deposite a sua esperança nas suas amizades, não deposite a sua esperança em coisas, em bens, em nada. A sua esperança tem que vir do Senhor. É nele que tem que estar a sua fé, é nele que tem que estar o seu amor primeiro. Primeiro é ele, depois vem os filhos, depois vem a família, o esposo, a parentela, mas primeiro é ele. Amém? Não desanima, continua buscando, continua clamando, porque Deus é contigo. Amém? Aqui, ó, Salmos 12, Salmos 14. O Deus da restauração. Deus vai restaurar esta sorte da tua vida e vai transformar em sorte de bênção, porque Ele restaura, Ele transforma, Ele renova. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tento falar pouco, mas eu tenho que falar até a hora que o Senhor fala para eu falar. Igual eu nem estava pensando em ler aqui em Romanos 12, 2, mas para alguém essa mensagem vai servir nessa tarde. Então eu tenho que falar até a hora que o Senhor fala, agora já acabou, já deu. Então eu não posso falar aqui e guardar as coisas para mim, porque depois o Senhor me cobra, né? Eu tenho que fazer o que Ele está falando. Amém? Mas eu espero que vocês assistam até o final, que Deus vai falar com vocês. Amém? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e bendizemos nessa tarde, te agradecemos por mais um dia de vida, Pai. Ô Espírito Santo, a tua palavra aqui em Romanos 12 está dizendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Salmos 14, que foi a meditação desta tarde, é uma mensagem sobre o Deus da restauração, o Deus do renovo, da restituição, um Deus que vivifica o nosso espírito, Pai.
Ô Espírito Santo, não deixe a gente ficar nesse estado de calamidade, nesse calabouço, Deus. Pai amado, que venhamos passar por esse deserto, glorificando o teu santo nome, como o Senhor fez, Pai amado, com o povo ali de Moisés, com o povo, Pai amado, tinha ali a coluna de fogo e tinha ali, Pai amado, tudo que precisava, água, o apoio do Senhor. O Senhor estava com aquele povo naquele deserto, e assim o Senhor vai ser conosco, porque nós cremos em Ti, cremos num Deus que é vivo, num Deus que é verdadeiro, num Deus que é transformador do caráter humano, num Deus que ressuscita mortos, num Deus que cura enfermidades, num Deus que restaura a orelha ali de Malco, o Deus que restaurou a orelha de Malco. Esse é o nosso Deus. Ô Espírito Santo, trabalha no coração desta pessoa, trabalha, Jesus, não deixa ela ficar com esses pensamentos de se automutilar, se cortar, se ferir, se machucar, querendo a morte. Pai, o Senhor tem um plano de salvação nesta vida, que o Senhor possa, meu Deus, nos renovar nessa tarde, nos dando bênção, vitórias, e que se cumpra na nossa vida a tua vontade, porque ela é boa e é perfeita, a nossa não é. Então seja feita a tua vontade sobre nossa vida, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua tarde, o seu dia, que Deus esteja com vocês.